nome é Laís Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você tá querendo sair da sua era procrastinadora e entrar na sua era produtiva, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te dar 5 dicas pra te dar motivação e te ajudar nesse processo. Vamos lá! O que a Laís do passado decidiu por mim. Bom, pessoal, como vocês já leram no título e já viram nessa pequena introdução, hoje o vídeo é sobre procrastinação e produtividade. 2023 foi um ano que eu procrastinei muito e eu parei então para olhar tudo que eu estava fazendo de errado e transformar os meus erros em dicas para fazer ao contrário do que eu estava fazendo. Atualmente eu não sou a pessoa mais produtiva do mundo, porém todas essas dicas que eu vou dar aqui para vocês são coisas que estão me ajudando muito a deixar de ser a procrastinadora que eu fui em 2023. Mas antes da gente começar, tem 2 recados importantes que eu quero deixar destacados neste vídeo. O primeiro é que a produtividade que eu vou abordar aqui neste vídeo não é a produtividade tóxica. Então nenhuma dessas dicas vai incentivar uma produtividade tóxica. Tem momentos que eu gosto de não fazer nada, tá? Eu não gosto do conceito de produtivo o tempo inteiro e de estar sempre fazendo alguma coisa. E o segundo recado é que todas essas dicas foram baseadas na minha realidade, na minha experiência com a minha produtividade e a minha procrastinação. Porém, fique até o final desse vídeo para você tirar as suas próprias conclusões e ver se você consegue adaptar essas dicas para a sua própria realidade. Confia em mim, eu acho que alguma coisa você vai poder tirar desse vídeo, sim. E se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo aqui neste canal toda sexta-feira às 19 horas, tá bom? E esse canal está crescendo com muito amor e muito carinho envolvido nele, então não deixe de fazer parte disso, tá? Aperta o botãozinho de se inscrever aí embaixo e ativa os sininhos para as notificações. E agora, sem muita enrolação, vamos para as dicas. A primeira dica que eu vou dar para vocês é: estabeleçam metas pequenas e alcançáveis. E sim, gente, eu sei que essa dica ela é óbvia e um mantra deste canal aqui é: às vezes o óbvio precisa ser dito e eu irei dizê-lo. Já anotem isso aí. Às vezes a gente precisa se relembrar até do que é óbvio e não tem como fugir, né, da obviedade. Não sei como é que fala isso. Enfim, e o que eu quero dizer com estabeleçam metas pequenas e alcançáveis? Em 2022, para vocês terem uma ideia, eu era uma estagiária que trabalhava 6 horas por dia e em 2023 eu passei a ser uma pessoa efetivada, né, carteira assinada, um CLT, e eu passei a trabalhar 9 horas por dia. Além disso, eu decidi entrar em um curso onde eu estudava 2 vezes por semana, presencialmente, longe da onde eu moro. Então, assim, eu saí de uma rotina super flexível para uma rotina mais corrida, mais exaustiva. E ainda assim, já tendo esta mudança, eu ainda queria para o meu 2023 realizar muitas outras coisas. Eu queria ter começado meu canal, eu queria ler todo dia, eu queria fazer skincare todo dia, eu queria fazer aula de canto, terapia, 1001 coisas. Mas o que eu tô dizendo para vocês é que eu já tinha sofrido uma mudança muito drástica na minha rotina e ainda assim eu me coloquei uma lista de coisas que eu queria realizar que era inviável, era humanamente impossível. E o que aconteceu foi que toda aquela lista que eu tinha proposto, eu não consegui fazer. E chegou um momento em que eu tava me sentindo tão desmotivada, tão fracassada, que eu simplesmente desisti. Então, em vez de eu sentar, repensar, tentar um pouco de cada vez, em vez de querer tudo de uma vez, até me permitir me adaptar a todas as mudanças que estavam acontecendo, eu simplesmente olhei a lista e falei: não, não é pra mim, não serve, desisti de tudo o que eu queria fazer de mim por mim mesma. Então, estabeleçam metas menores para que vocês consigam atingir essas metas e que isso se torne um combustível de motivação. Porque quando a gente quer fazer um monte de coisa de uma vez, numa rotina que já é apertada e a gente não consegue, a gente entra nesse ciclo mesmo de desmotivação, de se sentir incapaz. E não é isso, gente. Às vezes a gente só precisa ir um pouquinho mais devagar. Então, se a gente estabelecer metas menores, como essa semana, em vez de eu ler todos os dias, eu vou ler em um dia que eu tô mais tranquila. Então, eu vou ler num sábado de manhã ou num sábado à noite. E aí, aos poucos, a gente vai chegando lá. Dica número 2. Tenha uma rotina sólida. Essa dica, ela não serve para todo mundo, isso eu já sei, porque ela é mais para um perfil de pessoa
Mas como eu mencionei, essas dicas elas são baseadas na minha experiência, então obviamente serão baseadas também no meu perfil. E o que eu digo com ter uma rotina sólida é que eu percebi que eu funcionava mais quando eu planejava uma rotina pra mim de terça e quinta eu vou estudar tais temas a partir das 18 horas. De sexta-feira eu vou ler. De ter assim esse tipo de planejamento da semana, para que eu realmente tivesse ali uma rotina que eu conseguisse me manter, que eu conseguisse ser consistente nela. Se eu penso no dia, tipo, acordo e, o que eu vou fazer hoje? Será que eu faço skincare? Será que eu leio? Eu sou uma pessoa que eu não funciono. Se eu já tenho isso pré-determinado, eu consigo ir e fazer, porque, eu já decidi isso lá atrás, eu só vou aceitar o que a Laís do passado decidiu por mim. Então, às vezes você ter uma rotina ajuda. Quando eu digo rotina, também não é ter tudo milimetricamente calculado, não, tá, gente? De, 6 da manhã eu acordo, 6h15 eu escovo o dente, 6h20 eu me troco. Não, é só de realmente você ter ali mais ou menos organizado o que você vai fazer, quando você vai fazer, quando você consegue fazer, tendo ali uma visão geral ali da sua semana. Então, tentar ter uma rotina sólida, assim, onde você sabe o que você vai fazer, quando você vai fazer, pode te ajudar a ter o foco necessário para fazer aquelas coisas que você está se propondo. Mas também muito cuidado para isso não te gerar cobrança, ansiedade, porque a vida acontece ao mesmo tempo que a gente acontece no mundo. Então, muito provavelmente, por mais que a gente planeje, por mais que a gente queira muitas coisas, nem sempre é o que a vida quer pra gente. Então, muitas coisas vão acontecer aí no meio do caminho e nem sempre o seu planejamento você vai conseguir fazer, mas está tudo bem também. Não significa que não dá certo, que não é pra você. Você pode tentar de novo e, como eu disse, devagar e aos poucos, tá bom? Dica número 3. Tenham prioridades. Gente, uma coisa que eu percebi do meu ano de 2023 pro meu ano de 2024 é que estabelecendo prioridades eu fico muito mais empolgada e engajada a fazer as coisas que eu quero fazer. E o que eu quero dizer com estabelecer prioridades? Eu vou falar como que eu fiz pra mim, tá? O ano de 2023 eu queria fazer muita coisa, como eu disse pra vocês. E aí eu tive uma conversa com meu namorado porque eu tava super frustrada, que eu não tava conseguindo fazer nada, e eu desabafei ali com ele. E aí ele virou pra mim e perguntou: mas quais são as suas prioridades? O que é mais importante pra você disso tudo que você quer fazer? E aí eu fiquei ainda mais frustrada porque eu falei: tudo é minha prioridade. E é óbvio que se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, ele meio que falou pra mim, né, meio que me esclareceu assim que eu não ia conseguir fazer tudo, era humanamente impossível, e que eu precisava estabelecer o que era mais importante pra mim para que eu conseguisse focar nas coisas mais importantes. E é por isso que para 2024 eu vim com 2 focos principais pro meu ano inteiro. Então eu não quero que nada durante o meu ano de 2024 apareça para atrapalhar essas minhas 2 prioridades. Então pode ser, minha prioridade esse ano é, sei lá, faculdade. Minha prioridade esse ano é o meu trabalho. Minha prioridade esse ano é cuidar mais de mim. Então assim, o que é a sua prioridade para este ano? Você pode ter uma prioridade, você pode ter 2. Analise aí com a sua realidade quantas prioridades você pode ter. Isso você pode fazer qual é a sua prioridade do dia, qual é a sua prioridade da semana, qual é a sua prioridade do mês, qual é a sua prioridade do ano. Então, estabelecer prioridades é super importante. Dica número 4. Reconheça a sua produtividade. A gente, às vezes, está sendo muito produtivo e a gente simplesmente não consegue ver, não consegue olhar para isso, não consegue reconhecer isso, porque a gente às vezes não conseguiu fazer alguma outra coisa que a gente queria ter feito e não fez. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu último vídeo, que foi sobre rotina, eu disse naquele vídeo que eu queria ter acordado 6 horas da manhã, mas eu acordei às 7. E nesta última semana teve um dia que eu acordei 6h30 da manhã. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que por mais que eu ainda não tenha acordado 6 horas da manhã, que é o que eu realmente quero alcançar, eu já acordei 30 minutos antes do que eu estava acordando. E foi um dia apenas da semana. O restante da semana eu acordei de novo 7 da manhã, às vezes 7h10. Mas é porque eu sei que eu ainda estou me readaptando, eu ainda estou ajustando muitas coisas, né, do que eu quero fazer e do que eu consigo fazer. Então, eu acho que pra mim foi muito importante que eu reconheci
que eu consegui acordar às 6h30, porque se eu conseguir um dia, significa que eu posso conseguir 2 dias, que eu posso conseguir 3 dias, e assim, até o máximo que eu puder conseguir. E se for só um dia também, de qualquer forma, foi produtivo pra mim, foi um dia que eu consegui fazer algo de mim pra mim. Então, reconheçam, né, a produtividade de vocês. Vocês podem ter uma lista de 5 coisas que você quer fazer e você só fez 2, mas essas 2 você já não fazia antes e você tá fazendo agora. Então, é realmente de reconhecer e de dar o valor que aquilo ali merece, porque quando você reconhece o que você fez, isso também te motiva a tentar de novo. E eu acho que produtividade é sempre isso, de tentar de novo, porque a gente tem fases mais produtivas, fases menos produtivas, fases mais procrastinadoras, fases menos procrastinadoras, e tá tudo bem. Então, assim, a questão é de reconhecer quando você conseguiu, e se você não conseguir também, tá tudo bem. Dica número 5, e a mais importante pra mim de todas, que eu acho que ninguém nem tá preparado pra essa conversa, mas saiba descansar. A gente precisa aprender a descansar, galera. Às vezes a gente tá tão focado em descansar aqui o nosso corpinho e a gente não pensa aqui, ó, na nossa mente, se a gente tá descansando a nossa mente. E o que eu tô fazendo nos meus momentos de descanso, que eu sinto que é que eu estou aprendendo a descansar. Eu estabeleci pra mim que quando eu estiver nos meus momentos de descanso, eu tenho que estar fazendo coisas que não me gerem ansiedade e que não me causem culpa. Então eu não posso estar em um ambiente onde eu me sinta ansiosa ou culpada por estar descansando. Eu não vou deitar na minha cama e vou pegar o meu celular e ver um Instagram se eu estiver vendo um monte de pessoas fazendo um monte de coisas, isso fazer com que eu me sinta culpada por eu estar descansando deitada, enquanto tem um monte de gente fazendo outras coisas e eu não estou fazendo nada. Ah, eu não vou assistir vídeo no YouTube sobre o meu nicho, por exemplo, porque eu vou começar a ter ideias, a pensar, nossa, que thumb legal, que edição legal, que tema legal, e isso vai fazer com que o meu cérebro esteja trabalhando em vez de estar descansando, porque ele vai estar assim, putz, tendo ideias. Isso vai também me gerar o quê? Ansiedade. Então, também não irei fazer isso. Ah, vou ler um livro, desde que não me gere ansiedade nem culpa. Vou assistir uma série, desde que não me gere nem ansiedade nem culpa. Vou ver meu Instagram, desde que isso não me gere nem ansiedade nem culpa. Porque aí eu sinto que quando eu saio do meu período de descanso, não só o meu corpo, mas a minha mente também está pronta para realmente focar e trabalhar nas coisas que ela precisa. Então a gente precisa aprender a descansar, pessoal. E essas foram as minhas 5 dicas, mas antes da gente terminar, eu tenho alguns pontinhos bônus para falar, que são: procrastinação, ela pode ser uma coisa um pouco mais séria. Então, se você tiver condições de ter uma ajuda terapêutica, né, psicológica, façam terapia se for possível, dentro da realidade de vocês. Eu conheço muitas pessoas que poderiam fazer, mas escolhem não fazer, e uma coisa que sempre me ajuda e que sempre me ajudou muito foi fazer terapia. Então eu sempre vou recomendar. E às vezes a sua procrastinação, ela tem uma causa mais emocional, que a terapia vai te ajudar a encontrar, a desvendar e a solucionar. Se a sua procrastinação for muito forte, for muito pesada e estiver te atrapalhando demais, e óbvio, se for possível para você fazer uma terapia. E é claro que eu também não posso deixar de falar que ter uma rotina saudável, né, com alimentação saudável e atividade física regularmente, isso mexe aqui nos nossos hormônios e obviamente faz com que a gente se sinta, né, uma pessoa mais motivada e mais disposta. Então, se você conseguir ter uma alimentação saudável e ter uma rotina regular de atividade física, eu também recomendo isso, porque todos nós sabemos que isso com certeza ajuda. E apenas antes da gente finalizar, está tudo bem quando as coisas também não estiverem bem. E você sempre pode recomeçar, replanejar e tentar de novo. Então, é isso, pessoal. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like, por favor, para eu entender o que você gosta e o que você não gosta por aqui. Se você usar essas dicas, volta pra cá, comenta aqui embaixo se funcionou, se não funcionou. Aqui a gente tá aberto a todos os comentários. Comenta aí embaixo também se você tem alguma outra dica adicional, algo que você fez ou que você percebeu que funciona pra você. Também deixa aqui embaixo para que você motive outras pessoas ou se automotive também e me motiva também. E lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder. A gente tem vídeo toda sexta-feira às 19h e eu vejo vocês na próxima sexta. Um beijo e tchau!